Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Conforme combinamos na aula passada, hoje nós vamos trabalhar a resolução de questões de expressões numéricas, levando em conta a ordem de prioridades, ou seja, os símbolos gráficos e as operações matemáticas. Vamos lá? 1. A respeito da resolução de expressões numéricas, assinale a alternativa correta. Essa questão, ela quer avaliar nossos conhecimentos sobre a ordem de prioridades para a resolução das expressões numéricas. Para tanto, eu até já coloquei aqui essa ordem, né? Para facilitar a nossa análise. Vamos lá? Letra A. As operações devem ser feitas na ordem em que aparecerem. Vamos ver aqui a ordem das operações matemáticas. Primeiro, nós precisamos resolver potência ou raiz, depois multiplicação e ou divisão, e depois soma e ou subtração. Então, existe uma ordem, não é na ordem em que aparecem. Portanto, a letra A é falsa. B. É necessário calcular primeiro todas as operações no interior dos parênteses, na ordem em que elas aparecem? Vamos ver a ordem de prioridade dos símbolos gráficos. Sim, primeiramente nós temos que resolver todas as operações que estiverem dentro dos parênteses, mas seguindo a ordem de prioridade das operações matemáticas e não na ordem em que elas aparecem. Portanto, a letra B é falsa. C. A pessoa que realiza os cálculos escolhe a ordem mais oportuna para eles? Não, né? Porque nós temos uma ordem a seguir. Então, letra C também falsa. D. Não existe ordem para a realização dos cálculos de uma expressão numérica? Falsa, né? Porque nós sabemos que existe sim uma ordem para calcular as expressões numéricas. E. As adições e subtrações são os últimos cálculos na lista de prioridades das expressões numéricas? Vamos ver a ordem de prioridades. Primeiramente, os símbolos gráficos, caso apareçam. Posteriormente, as operações matemáticas e, dentre elas, soma e subtração serão os últimos cálculos. Portanto, a alternativa correta é a letra E. 2. O valor da expressão numérica 1 mais 6 vezes 10 dividido por 5 é... Pessoal, eu já coloquei aqui a ordem de prioridades para facilitar os nossos cálculos. Perceba que na expressão nós não temos símbolos gráficos, nem parênteses, nem colchetes e nem chaves. Mas não vá cair na tentação de resolver na ordem em que essas operações aparecem. Por quê? Olha só, 1 mais 6, 7. 7 vezes 10, 70. 70 dividido por 5 dá exatamente 14. E não é isso. Nós precisamos obedecer à ordem de prioridade das operações matemáticas. Primeiro resolvemos potência e ou raiz. Não temos. Depois resolvemos multiplicação e ou divisão. Nós temos multiplicação e divisão. E como resolvemos? Na ordem que elas aparecem, ou seja, que vier primeiro. Portanto, aqui. O resto copiamos igual. 1 mais, resolvemos, 6 vezes 10, 60, dividido por 5. Agora ficamos com adição e divisão. E pela ordem de prioridades, primeiro resolvemos a divisão, depois a adição. Então, aqui. E o resto copiamos igual. 1 mais 60 dividido por 5 dá exatamente 12. Agora ficamos somente com a adição. 1 mais 12, 13.
Resultado, a letra B. 3. Qual o valor do triplo da metade do resultado da expressão 4 vezes 1,25 mais 8 vezes 2,75 menos 6 vezes 2,5? Observe que nesse exercício, primeiramente, nós precisamos achar o resultado da expressão, para depois acharmos a metade do resultado e, por fim, o triplo dessa metade. Vamos lá? Observe que na expressão nós temos símbolos gráficos, ou seja, os parênteses. Porém, dentro dos parênteses, nós não temos nenhuma operação matemática. Então, basta eliminá-los. Vamos fazer isso? 4 vezes 1,25 mais 8 vezes 2,75 menos 6 vezes 2,5. Agora nós precisamos nos atentar à ordem de prioridades das operações matemáticas. E nós sabemos, porque nós aprendemos lá na nossa aula de expressões numéricas, que a multiplicação tem prioridade sobre soma e subtração. Então, temos uma multiplicação aqui, aqui e aqui. Como resolvemos? Na ordem em que aparecerem. Aqui vier primeiro. Vamos lá? 4 vezes 1,25. Vamos fazer aqui do lado. 1,25 vezes 4. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 2, 8, 2, 10, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Vamos contar as casas decimais. Aqui nós temos 1, 2 casas decimais. Logo, andamos 2 casas aqui. 1, 2. Ficamos com o valor 5. Mais 8 vezes 2,75. Vamos fazer aqui 2,75 vezes 8. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 7, 56, com 4, 60, vão 6. 8 vezes 2, 16 e 6, 22. Vamos contar as casas decimais. Aqui nós temos 1, 2. Logo, andamos 2 aqui. 1, 2. Ficamos com o resultado 22. Menos 6 vezes 2,5. Vamos fazer aqui. 2,5 vezes o 6. 6 vezes 5, 30. Vão 3. 6 vezes 2, 12. 3, 15. Vamos contar as casas decimais. Aqui nós só temos uma casa decimais. Logo, andamos uma casa aqui. Ficamos com o valor 15. Agora, nós temos soma e subtração. Como resolvemos? Na ordem em que aparecerem, ou seja, a que vier primeiro. Logo, 5 mais 22. 22 mais 5, 27. Menos 15. Agora, resolvemos aqui. 27 menos 15, 12. Este é o resultado da expressão. Porém, como nós vimos anteriormente, nós queremos o triplo da metade desse resultado. Então, vamos achar primeiro a metade. Gente, metade é sempre um número dividido por 2, ou seja, dividir em duas partes iguais. Então, ficamos com 12 dividido por 2, que vai dar 6. Mas ele quer o triplo da metade. Se a metade é 6, o triplo é o quê? 3 vezes esse valor. Então, 6 vezes o 3. 6 vezes 3, 18. Logo, a resposta correta é a letra B. 4. Analise as expressões a seguir e indique quantas delas estão corretas.
Para saber quantas delas estão corretas, nós vamos precisar resolver todas elas. Vamos lá? 1. 3 mais 3 vezes 3 igual a 18. Nessa expressão, nós não temos símbolos gráficos, nem parênteses, nem colchetes e nem chaves. Não vá cair na tentação de resolver as operações na ordem em que elas aparecem. Por quê? Observe, 3 mais 3, 6. 6 vezes 3, 18. E não é isso. Nós precisamos obedecer a uma ordem de prioridades das operações matemáticas. Primeiro resolvemos potência e ou raiz, não temos. Depois resolvemos multiplicação e ou divisão. Temos multiplicação, logo aqui. O resto copiamos igual. 3 mais, resolvemos, 3 vezes 3, 9. Agora aqui, 9 mais 3, 12. Resultados diferentes, portanto, número 1, ela é falsa. 2. 7 menos 8 mais 5 vezes menos 3 mais 9 igual a menos 7. Pessoal, aqui aparece o parênteses, porém ele só vem para isolar o menos 3, porque precisaremos fazer o jogo de sinais. Então, vamos nos atentar às prioridades das operações matemáticas. Primeiro, precisamos resolver potência e ou raiz. Não temos. Depois, multiplicação e ou divisão. Temos uma multiplicação aqui, então resolvemos. O resto copiamos igual. 7 menos 8, resolvemos. 5 vezes 3, 15. Olha o jogo de sinais. Mais com menos, menos. Mais 9, igual. Agora ficamos com subtração e soma. E como resolvemos? Na ordem que elas aparecem, ou seja, que vier primeiro. Então, aqui, devo 8, tenho 7. Logo, devo 1. Menos 15, mais 9. Novamente, resolvemos na ordem em que aparecem. Aqui, devo 1, devo 15, logo devo 16, mais 9. Resolvemos aqui, devo 16, tenho 9, logo devo 7. Resultado, menos 7, iguais, portanto, verdadeira. 3. Pessoal, observe que esta barra é uma barra de fração, portanto, é uma divisão. E aqui não aparece sinal, nós sabemos que é multiplicação. Então, ficamos com 6 dividido por 3 vezes 1 mais 1 mais 6 igual a 10. Temos aqui um símbolo gráfico, que é o parênteses, e pela ordem de prioridades, precisamos resolver primeiro o que está dentro do parênteses, aqui. E o resto copiamos igual. 6 dividido por 3 vezes. Resolvemos. 1 mais 1, 2, mais 6, igual. Agora ficamos apenas com as operações matemáticas e, pela ordem de prioridade, primeiro precisamos resolver potência e ou raiz. Não temos. Posteriormente, multiplicação e ou divisão. Temos divisão e multiplicação. Como resolvemos? Na ordem em que elas aparecem, ou seja, que vier primeiro, logo aqui. O resto copiamos igual. 6 dividido por 3, 2, vezes 2 mais 6. Novamente, ficamos com multiplicação e adição. Pela ordem de prioridade, primeiro resolvemos a multiplicação, logo aqui. 2 vezes 2, 4, mais 6. 4 mais 6 igual a 10. Resultados iguais, portanto, verdadeira. 4.
7 menos menos 3, mais 5 menos 10, menos 1 mais 2 igual a 18. Aqui nós temos símbolos gráficos, parênteses e colchetes. E pela ordem de prioridades, primeiro precisamos resolver o que está dentro dos parênteses. Logo, aqui, o resto copiamos igual. 7 menos, abro colchetes, menos 3, mais. Pessoal, aqui ainda vou deixar dentro do parênteses, porque vamos ficar com o sinal negativo e teremos que fazer jogo de sinais. Devo 10, tenho 5, logo devo 5, menos 5. Menos 1, fecho colchetes, mais 2, igual. Vamos resolver ainda o que está dentro do parênteses e o resto copiamos igual. 7 menos, abro colchetes, menos 3, jogo de sinais, mais com menos vai dar menos 5. Menos 1, fecho colchetes, mais 2, igual. Pela ordem de prioridade, agora precisamos resolver o que está dentro dos colchetes, ou seja, essa operação. O resto copiamos igual. 7 menos. Pessoal, aqui também eu vou deixar ainda dentro do colchetes, porque ficaremos com um número negativo e precisaremos fazer o jogo de sinais. Devo 3, devo 5, devo 1. Logo, devo 9, menos 9. Fecho colchetes, mais 2, igual. Vamos resolver o que está dentro do colchetes. O resto copiamos igual. 7, jogo de sinais. Menos com menos vai dar mais 9, mais 2. Ficamos apenas com soma. 7 mais 9, 16. 16 mais 2, 18. Valores iguais, portanto, verdadeira. Em posse dos resultados, vamos indicar quantas delas estão corretas. Essa não. 1, 2, 3. Resposta correta, letra D. 5. Considere a seguinte expressão numérica. 11 ao quadrado menos 10 ao quadrado dividido por 3 vezes 2 vezes 5 menos 3 ao quadrado dividido por 3. O resultado correto é... Observe que na expressão nós temos símbolos gráficos, ou seja, parênteses. E pela ordem de prioridades, precisamos primeiro resolver o que está dentro dos parênteses. Porém, aqui dentro dos parênteses, nós temos operações matemáticas, as quais também têm prioridades a serem seguidas. Vamos ver? Primeiramente, temos que resolver potência e ou raiz. Aqui nós temos potência, aqui nós temos potência e aqui nós temos potência. Vamos resolver. O resto copiamos igual. 11 elevado ao quadrado é a mesma coisa que o 11 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, ou seja, 11 vezes 11, que dá 121, menos 10 elevado ao quadrado é a mesma coisa que o 10 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, ou seja, 10 vezes 10, que dá 100, dividido 3 vezes 2 vezes 5, menos... Vamos resolver. 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que o 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, ou seja, 3 vezes 3, que dá 9, dividido por 3. Ainda precisamos resolver o que está dentro do parênteses. Aqui temos só subtração. Aqui temos multiplicação e subtração. E pela ordem de prioridade, multiplicação vem antes que a subtração. Então, resolvemos aqui. O resto copiamos igual. 121 menos 100 dá exatamente 21. Dividido por, resolvemos. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. Menos 9. Dividido por 3. Ainda temos que resolver o que está dentro do parênteses. O resto copiamos igual. 21
dividido por 30 menos 9, 21, dividido por 3. Agora temos somente divisão. Resolvemos na ordem que elas aparecem, ou seja, o que vier primeiro. Vamos lá? 21 dividido por 21, 1, dividido por 3. Veja que as nossas respostas são em forma de fração. Então, basta nós escrevermos essa divisão em forma de fração, que nada mais é do que 1 dividido por 3. Resposta correta, 1/3, letra E. 6. Sejam A igual a 6, B igual a 8 e C igual a 18. O valor da expressão 7A mais 3B menos 2C é igual. A questão já nos fornece os valores de A, B e C. Então, basta substituí-los na expressão. 7 vezes o valor de A. O valor de A é 6, substituímos, mais 3 vezes o valor de B. O valor de B é 8, substituímos, menos 2 vezes o valor de C. O valor de C é 18, substituímos. Agora ficamos com as operações matemáticas e nós já sabemos que a multiplicação tem prioridade sobre soma e subtração. Então, resolvemos primeiro as multiplicações. Como? Na ordem em que elas aparecem. 7 vezes 6, 42, mais 3 vezes 8, 24, menos 2 vezes 18, 36. Ficamos agora com soma e subtração. Como resolvemos? Na ordem em que elas aparecem, ou seja, que vier primeiro. Logo, 42 mais 24, 66, menos 36. 66 menos 36 dá exatamente 30. Logo, resposta correta, letra B. 7. Dadas as 3 expressões numéricas abaixo, é correto afirmar que nós vamos ter que analisar as 3 opções para depois dar a resposta que ele pede. Letra A. 2 mais 5 menos 3 mais 4 vezes 2 mais 3. Observe que na expressão nós temos símbolos gráficos, ou seja, colchetes e parênteses. E pela ordem de prioridade, primeiro precisamos resolver o que está dentro do parênteses, logo esta operação. O resto copiamos igual. 2 mais, abro colchetes, 5 menos 3, 2, mais 4, fecho parênteses, vezes 2, mais 3. Ainda pela ordem de prioridades, precisamos resolver o que está dentro dos colchetes, ou seja, essa operação. O resto copiamos igual. 2 mais 2 mais 4, 6, vezes 2 mais 3. Observe que agora nós temos operações matemáticas, soma e multiplicação, e pela ordem da prioridade, primeiro precisamos resolver multiplicação, depois soma. Então, resolvemos aqui. O resto copiamos igual. 2 mais 6 vezes 2, 12, mais 3. Agora temos somente a adição. Resolvemos na ordem em que ela aparece. Portanto, 2 mais 12, 14, mais 3. 14 mais 3, 17. B. 13 menos 5 vezes 2 menos 1 mais 4 vezes 2.
Observe que na expressão nós temos símbolos gráficos, ou seja, parênteses e colchetes. Pela ordem de prioridade, primeiro precisamos resolver o que está dentro do parênteses, ou seja, essa expressão. O resto copiamos igual. 13 menos, abro colchetes, 5 vezes 2 menos 1, 1, mais 4 vezes 2, fecho colchetes. Agora, pela ordem de prioridade, precisamos resolver o que está dentro dos colchetes. Porém, dentro do colchetes, temos operações matemáticas que também seguem uma ordem de prioridade para a resolução, ou seja, temos multiplicação e soma. Pela ordem de prioridade, primeiro resolvemos a multiplicação, depois a soma. Então, primeiro aqui e aqui. O resto copiamos igual. 13 menos 5 vezes 1, 5, mais 4 vezes 2, 8. Agora ficamos com subtração e adição. Resolvemos na ordem em que elas aparecerem, ou seja, a que vier primeiro. Logo, 13 menos 5. 8 mais 8. 8 mais 8, 16. C. 6 mais 4 vezes 2 vezes 5 menos 1 menos 7. Observe que na expressão nós temos símbolos gráficos, ou seja, parênteses. E pela ordem de prioridade, primeiro precisamos resolver o que está dentro do parênteses. Logo, esta operação. O resto copiamos igual. 6 mais 4 vezes 2 vezes, resolvemos, 5 menos 1, 4, menos 7. Agora ficamos apenas com as operações matemáticas, porém nós sabemos que as operações também têm prioridades. Multiplicação tem prioridade sobre soma e subtração. Então, resolvemos primeiro aqui. O resto copiamos igual. 6 mais 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 4, 32. Menos 7. Agora ficamos apenas com soma e subtração. Resolvemos na ordem em que elas aparecem, ou seja, que vier primeiro. 6 mais 32 dá 38, menos 7. 38 menos 7 dá exatamente 31. Com os resultados em mãos, vamos analisar as alternativas. Letra A, B é menor do que A? Vamos verificar. B vale 16 e A vale 17. Sim, B é menor do que A. E A é menor do que C? Vejamos. Letra A, 17. Letra C, 31. Sim, A é menor do que C. Então, logo, a resposta correta é a letra A. Mas vamos analisar as outras alternativas para ter certeza. Letra B. A é menor do que B? A vale 17, B vale 16. Não, né? A é maior. C. C é menor do que A? C vale 31, A vale 17. Não, né? C é maior do que A. Letra D. C é menor do que B? C vale 31, B vale 16. Não, né? C é maior do que 16. Então, realmente, letra A. 8. A expressão numérica 8 vezes 7 menos 6, mais 5 menos 4 vezes 3 menos 2, sem nenhum parêntese, tem como resultado o número 41. A expressão numérica com parênteses, cujo resultado é 34, é? Neste caso, a questão quer saber qual dessas expressões
o resultado é 34. Então, teremos que resolver todas elas. Letra A. 8 vezes 7 menos 6 mais 5 menos 4 vezes 3 menos 2. Nessa expressão, nós temos símbolos gráficos, ou seja, parênteses. E pela ordem de prioridade, primeiro precisamos resolver o que está dentro dos parênteses. Então, aqui e aqui. O resto copiamos igual. 8 vezes. Resolvemos 7 menos 6, 1. Mais, resolvemos 5 menos 4, 1. Vezes 3 menos 2. Agora ficamos somente com as operações matemáticas e pela ordem de prioridade, a multiplicação vem antes de soma e subtração, como podemos ver aqui. Então, resolvemos aqui e aqui. O resto copiamos igual. Resolvemos 8 vezes 1, 8. Mais, resolvemos 1 vezes 3, 3. Menos 2. Agora ficamos com soma e subtração. E resolvemos na ordem em que elas aparecem, ou seja, a que vier primeiro. Portanto, 8 mais 3, 11. Menos 2. 11 menos 2, 9. Letra A não deu o resultado 34. Vamos à expressão da letra B. 8 vezes 7 menos 6 mais 5 menos 4 vezes 3 menos 2. Temos sim símbolos gráficos, parênteses. E pela ordem de prioridade, primeiro resolvemos o que está dentro do parênteses. Porém, dentro do parênteses, temos operações matemáticas que precisam seguir também a uma ordem de prioridade, multiplicação e subtração. Pela ordem, resolvemos primeiro a multiplicação, depois a subtração. Então, aqui, o resto copiamos igual. 8 vezes o 7, menos 6 mais 5, menos, abro parênteses, resolvo 4 vezes 3, 12, menos 2. Ainda precisamos resolver o que está dentro do parênteses. Aqui, o resto copiamos igual. 8 vezes 7, menos 6, mais 5, menos 12 menos 2, 10. Agora, nós ficamos somente com as operações matemáticas e precisamos seguir a ordem de prioridade. E já sabemos que a multiplicação tem prioridade sobre subtração e adição. Então, resolvemos aqui. O resto copiamos igual. 8 vezes 7, 56. Menos 6, mais 5, menos 10. Agora ficamos somente com soma e subtração. Resolvemos na ordem em que elas aparecem, ou seja, a que vier primeiro. Aqui, o resto copiamos igual. 56 menos 6, 50. Mais 5, menos 10. Novamente, soma. 50 mais 5, 55. Menos 10. 55 menos 10, 45. Logo, o resultado também não é 34. C. 8 vezes 7 menos 6 mais 5, menos 4 vezes 3, menos 2. Aqui nós temos símbolos gráficos, ou seja, parênteses. E primeiro temos que resolver, então, o que está dentro dos parênteses, ou seja, essa operação. O resto copiamos igual. 8 vezes. Fazemos na ordem em que elas aparecem. 7 menos 6, 1.
1 mais 5, 6. Menos 4 vezes 3 menos 2. Ficamos somente com as operações matemáticas e nós já sabemos que a multiplicação tem prioridade sobre a subtração, porque primeiro multiplicamos, depois subtraímos. Então, aqui e aqui. O resto copiamos igual. 8 vezes 6, 48. Menos, resolvemos. 4 vezes 3, 12. Menos 2. Agora temos soma e subtração. Resolvemos na ordem em que elas aparecem, ou seja, a que vier primeiro. Então, aqui, 48 menos 12, 36 menos 2. 36 menos 2, 34. Logo, era o resultado que nós queríamos. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Pessoal, nesse exercício fica claramente demonstrado como é importante a presença do símbolo gráfico. Neste caso, o parênteses, porque nós temos a mesma expressão numérica várias vezes e dependendo da posição do parênteses, os resultados são diferentes. E terminamos por aqui. Depois de termos visto os números naturais e inteiros, o nosso próximo vídeo abordará sobre os números racionais, ou seja, aqueles números que podem ser escritos em forma de fração. Até lá!